Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar mais um vídeo de leitura. Não vai ser audiobook nem nada, vai ser leitura de texto acadêmico mesmo. Que faz um tempinho que eu não faço, né? Fiz aquele primeiro, agora eu vou fazer esse segundo. E hoje a gente vai fazer a leitura, vou fazer aquela leitura em partes, tá? Eu não vou fazer a leitura completa hoje. O vídeo da leitura completa vai ficar acho que pro fim de semana ou pra sexta-feira, vamos ver. Aí hoje vai ser a leitura comentada, devagarzinho, mais rápida na verdade, né? Resumida. Eu tenho esse texto, eu tenho tanto o capítulo como o livro inteiro em PDF, tá? Eu vou estar disponibilizando para vocês lá no Drive, na onde eu deixei o outro. O meu Drive vai ser tipo uma biblioteca virtual de arquivos desse tipo. E aí você entra lá se quiser ler, tá bom? O que a gente vai ler hoje é um capítulo do Manual da Linguística, né? Isso, Manual da Linguística. O Manual da Linguística ele foi escrito pelo o Mário Eduardo Marte... Tem o nome dele aqui, ó. Mário Eduardo Martelota. Foi ele que escreveu. Esse capítulo chama Linguística. Foi escrito pela Angélica da Cunha, o Marcos Antônio Costa e o Mário Eduardo Martoleta, tá bom? Então a gente vai começar. Vocês vão perceber que muita coisa que eu vou falar aqui eu já falei no outro vídeo, para vocês verem como até mesmo o material de linguística ele é parecido mesmo um com o outro, sabe? Mas ainda assim eu decidi fazer esse vídeo com esse texto para dar uma esclarecida talvez em algumas ideias que pode ter ficado confusas, que vocês não ficaram entendidos direito, tá bom? Então vamos lá, ele começa falando que o termo linguagem, ele apresenta mais de um sentido. A linguagem ela pode ser vários tipos de linguagem. Então, a dança é uma linguagem, os sinais de trânsito é uma linguagem, a escrita é uma forma de linguagem, certo? Tudo isso é linguagem. E a linguística, quer dizer, no meio dessas linguagens todas existem as línguas naturais. O que são as línguas naturais? São as línguas que nós usamos para nos comunicar, como português, italiano, francês, entendeu? Que é o meio de comunicação mais avançado que o ser humano já conseguiu criar até hoje. Que possibilita a comunicação entre a sociedade, né? Entre os membros da sociedade. E aí, fala aqui que os linguistas estabeleceram diferença entre linguagem e língua, certo? Sendo a linguagem uma habilidade, uma capacidade que apenas os seres humanos possuem de se comunicar através da língua. E a língua é definido como um sistema de signos vocais utilizado como meio de comunicação entre os membros de um grupo social ou de uma comunidade linguística. É bem parecido com aquilo que a gente leu com aquelas outras duas propostas, né, de linguagem e língua. Dá para perceber que se assemelha muito ao que o Saussure disse no outro texto, né? Então a linguagem ela é toda a forma de comunicação que a gente usa para se comunicar dentro da sociedade, e a língua ela é o aparelho, o sistema formado por signos, né, que a gente usa. E aí que fala que os linguistas eles não estão interessados na estrutura das palavras, mas nos processos que estão na base da sua utilização, ou seja, não está interessado em ver como se a gente está falando certo, se a gente está falando errado, mas sim por que a gente fala do jeito que a gente fala, entendeu? Aqui, ó, o linguista não é um poliglota, nem um conhecedor do funcionamento específico, mas um estudioso dos processos através dos quais essas várias línguas refletem em sua estrutura aspectos universais essencialmente humanos. Como a gente já falou, o linguista ele não sabe vários idiomas, ele sabe a estrutura desses vários idiomas, entendeu? O porquê. Por que a pessoa fala assim, como que isso quais meios influenciam a forma da pessoa falar, entendeu? Aí ele fala aqui que a linguística, ela observa a fala porque a linguagem, ela possui características essenciais e únicas dela. Então as características são: primeiro, uma técnica articulatória complexa. O que seria essa técnica articulatória? É todo o movimento que a gente faz
para falar, desde então, movendo a boca, abrindo a boca, movendo o maxilar, a língua, a garganta, as cordas vocálicas. Então tem todo um procedimento, toda uma técnica de articulação do nosso corpo que nos possibilita falar. Por isso que essa é uma das características da fala. O que mais? Nós temos uma base neurobiológica composta por centros nervosos que são utilizados na comunicação verbal. Aqui ele fala que realmente nós temos a fala está estruturada está relacionada a uma estrutura biológica, né? E às vezes quando essa estrutura ela é danificada ou possui algum tipo de problema, pode impossibilitar o ser humano de falar, né? Como tem em alguns casos, algumas pessoas que possuem algumas dificuldades, eu não vou nem dizer doença, né? Alguns distúrbios, eu acho. Uma base cognitiva que rege as relações entre o homem e o mundo biosocial e, consequentemente, a simbolização ou a representação desse mundo em termos linguísticos. Então, o que é isso? É o funcionamento mental. Os processos associados à nossa capacidade de compreender a realidade que nos cerca, armazenar e organizar na memória as informações dessas compreensão e transmiti-la para os nossos semelhantes. Entendeu? A língua, cada idioma, ela é feita através da realidade daqueles que falam. Igual a gente estava falando que não existem línguas piores ou línguas melhores, línguas mais avançadas, porque a língua ela simplesmente retrata o universo do falante. Então, se uma comunidade, por exemplo, possui 69 palavras para designar animais de caça, porque eles usam muito isso. Se eles não possuem nenhuma palavra, por exemplo, para designar internet, é porque eles não fazem, isso não faz parte da realidade deles, sabe? A linguagem, ela serve para compreender e categorizar o mundo que nos cerca, porque conforme a gente vai conhecendo, a gente vai dando nome e vai categorizando as coisas através da linguagem. Aqui, ó. A linguagem determina a percepção e os pensamentos. As pessoas que falam diferentes línguas veem o mundo de modo diferente. Por suas vezes, as diferenças de significados existentes numa língua são relativas às diferenças culturais relevantes para o povo que usa essa língua, igual eu acabei de explicar. Isso. Aí, uma outra característica da linguagem também é uma base sociocultural que atribui à linguagem humana aspectos variáveis que ela apresenta no tempo e no espaço. O que isso quer dizer? É o modo como a gente reage, como interagimos com as pessoas, refletindo tendências de comportamento delimitadamente social. O que isso quer dizer? Por exemplo, eu sou um garoto de 21 anos aqui do interior de São Paulo, da cidade de São José do Rio Preto. Se eu for, por exemplo, conversar com uma pessoa do Nordeste, muito provavelmente a gente vai ouvir alguns termos ou até mesmo algumas construções sintáxicas. Vocês entenderam. Algumas construções de frases diferentes do que a gente está acostumado a ouvir aqui. Por quê? Porque tem toda uma cultura por trás do modo como a gente fala, entendeu? Dentro de um país, tanto de um país para o outro, né? Como a gente sabe, por exemplo, que existe até mesmo dentro de idiomas iguais, como por exemplo inglês britânico e inglês americano, português Brasil, português Portugal. E até mesmo dentro de um país existem variações, dependendo do lugar por onde você vai. Por exemplo, aqui no São Paulo nós temos uma maneira de falar, no Sul é outra, no Nordeste é uma outra forma. Ou ainda não mudando geograficamente, mas mudando, por exemplo, os adolescentes têm uma maneira de falar que é às vezes completamente diferente da maneira como os idosos têm de falar, entendeu? O pessoal que mora em um determinado lugar, de uma determinada classe social, possui um jeito, enquanto as pessoas de uma outra classe social que moram em outro lugar possuem outro jeito de falar, entendeu? Vai surgindo as gírias, vai surgindo as expressões, agora os bordões, né, que estão tendo. Então tudo isso é uma característica da linguagem, nesse sentido que nós estamos falando. E a língua, aqui ó, é também importante registrar que nossas vidas, em função da evolução cultural, muda com o tempo. Assim, as línguas acabam sofrendo mudanças decorrentes de modificações nas estruturas sociais e políticas. Palavras referentes a objetos que não são mais utilizados desaparecem.
Por outro lado, os termos novos acabam aparecendo para designar uma nova atividade ou novos aparelhos que vão surgindo através da tecnologia ou através dos meios culturais. Também, isso também é uma característica da base sociocultural, certo? E isso é normal, a língua ela não é estática, ela vai mudando ao longo do tempo, isso é comum. Ela muda sempre através da necessidade da própria língua. Geralmente os falantes, por falarem, acabam alterando, seja por desuso, seja por abreviações, seja por questões de simplicidade ou por muitas vezes até mesmo a pessoa fala errado, vamos assim dizer, e acha que está falando certo, e aí aquele modo que era errado acaba sendo certo, sabe? E a última característica aqui, uma base comunicativa que fornece os dados que regulam a comunicação entre os falantes. Então, o que é isso? A linguagem se manifesta no exercício da comunicação, e existem aspectos provenientes da interação entre os indivíduos que se revelam na estrutura das línguas. Então, isso, através da fala, você consegue identificar, por exemplo, os sentimentos da pessoa, você consegue interpretar o modo como a pessoa está se sentindo naquele momento ao expressar aquela frase, entendeu? Ela te permite não só você entender o que a pessoa está falando, mas tem toda uma interpretação por trás daquela fala, né? Que você entende pelo timbre, pelo tom de voz, pela altura da fala, entende? E é isso. Essa primeira parte é uma bem amplo, como vocês puderam ver. Retomei bastante coisa do outro texto, mas foi tudo baseado nesse texto aqui, que é outro texto completamente diferente daquele outro que a gente estava lendo, tá bom? E agora vamos para a parte 2. Espero que vocês tenham gostado aqui da parte 1.